Vou continuar falando aí, né? Eu estava falando no passado sobre o homem de Deus, né? Que ele deve ser perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Preparado, qualificado, ele tem que ser capacitado. O Espírito nos ensina, né? Como eu falei, a palavra. A Bíblia fala que a Escritura toda é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, né? Ensino, repreensão, correção, educação, para que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, nós somos capacitados para capacitar, irmão, porque a gente não tem que parar de falar da palavra. Eu não li lá, né, 2 Timóteo 3, eu ia ler o 2, o 3 também eu li, né? Que depois no 4, Paulo fala, conjura diante dele, que chega no versículo 2 ele fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, né, corrige. Então, irmão, Paulo, Timóteo, você ouviu isso de mim? Não pode deixar de falar, mesmo que aquele irmão seja capacitado também, idôneo. Você não pode deixar de falar, entre a gente não pode deixar de falar, que prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, insista, seja insistente com o irmão. É isso, tem que ser tempo e fora de tempo, não é isso que foi falado, irmão? É isso? Então, entendeu, irmãos? Então, nós, a palavra está sendo falada a todos. Como a gente sempre fala, né? Quem está aqui não precisa ouvir todos, está sendo falado para todos. Né? É para todos, ser ensinados, repreendidos, corrigidos, educados, para a gente ser capacitados. Né? Nós somos corpo de Cristo, né, irmão? O corpo vai andar, né, em desacordo com a cabeça que é Cristo, se você faz parte do corpo dele. Então eu tenho que me capacitar, eu tenho que me apegar, tem que se apegar na palavra. A gente vai ver aqui, manejar bem a palavra. Né? O servo do Senhor, o capacitado, ele faz isso. Né? Ele capacita. Né? Porque ele é cheio do Espírito Santo, tem o Espírito Santo de Deus. Como que um homem de Deus tem o Espírito Santo de Deus e nunca, né, aprende e nunca sabe nada, é isso? Né? E nunca chega ao pleno conhecimento da verdade? Não é assim. A Escritura não mostra isso. Vamos ler de novo, 2 Timóteo 3, vamos ler de novo. Está no finalzinho lá, versículos 16 e 17. Vamos ler de novo. Antes, vou orar, né, irmãos? Vou orar aqui para a gente começar. Vamos achar aí, vou orar agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças aqui por tudo, Senhor. Te damos graças aqui, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra é revelada, Senhor. É revelada àqueles que estão andando aqui como pequeninos, Senhor, se humilhando diante de Ti, Senhor, não confiando em si mesmo, Senhor, e sim em Ti, somente em Ti, Senhor. Eles recebem a Tua revelação, Senhor, a revelação da Tua palavra, que é pura, sem fermento, Senhor. Em nome de Jesus que nós viemos aqui, Senhor, hoje, nessa noite, Senhor, não falar nada de si mesmo, Senhor. E sim, que venha sair aqui da minha boca, ou da boca do meu irmão que venha falar aqui, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é poderosa para salvar nossas almas, a Tua palavra que nos dá vida. Em nome de Jesus, que nós vamos a perseverar, e nos apegar com firmeza, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, ó Pai. Em nome de Jesus que te agradecemos aqui por tudo. Te agradecemos, Senhor, por ter enviado o Teu Filho amado Jesus Cristo para ter morrido por nós, Senhor. E derramado o Teu sangue lá, precioso sangue como de cordeiro sem defeito, que nos livrou do pecado, da morte, Senhor. Em nome de Jesus, que por meio dele hoje nós temos livre acesso a Ti, Senhor, para fazer aqui a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus que te damos graças. Amém. Vamos aí, né?
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. É um servo preparado para a obra do Senhor. É um homem de Deus, tem que ser assim. Né? Ele é preparado para fazer a vontade de Deus. Ele está preparado. Porque ele recebeu o ensino, a repreensão, a correção e a educação. Ele sabe como se deve se comportar, né? Como nova criatura. E de fato nós somos. Né? Nós não somos nova criatura, o comportamento tem que ser como nova criatura. Né? Então a palavra ela faz isso. Ela nos ensina isso. Né? Ela nos capacita. Nos comportarmos assim. Né? Aí, né, como eu li também no domingo passado, em 2 Timóteo capítulo 4, no comecinho aí, onde Paulo fala assim, conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade, paciência. Irmão, lembrando que eu estou repetindo porque tem alguns irmãos que não estavam no dia. Né? No passado, por isso estou repetindo. Às vezes, vai de novo. E é para a segurança nossa. Então, Paulo, né, falando para Timóteo, prega a palavra, insta, insiste, prega insistentemente a palavra. Está falando para os irmãos. Quer seja oportuno, quer não, tempo fora de tempo. Aí está falando o que a palavra faz. Corrige, repreende, exorta, exatamente o que ele aprendeu de Paulo, que ele foi ensinado, foi repreendido, corrigido, educado, a fazer também isso. Entendeu? Por que a gente tem que fazer isso? Com paciência, longanimidade que é paciência. Né? E doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestre, seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, que ouvir só o que agrada a carne. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Né? Então, irmãos, por isso que é necessário aqui no corpo, a gente está falando sempre da palavra, irmão, para edificar o irmão, fortalecer a todo irmão. É porque isso, está escrito aqui, haverá tempos em que não suportarão essa doutrina. Cercação de mestres, como que sentindo, coceira no ouvido, eu quero ouvir só o que me agrada. Tem muitos que procuram isso, irmão. Eu vou lá porque vamos lá, tudo que eu ouço serve para mim. Tem gente que é isso, só quer ouvir, ou melhor, só quer ouvir aquelas palavras, tipo assim, que se sente bem. Eu me sinto bem ouvindo isso. Mas a palavra de Deus, ela fere a carne sua. Ela fere, machuca. Né? A gente tem que sofrer na carne, então tem que ouvir e me apegar aquilo ali, irmão. A gente não está aqui para falar o que agrada a ninguém, né? Não está aqui para ouvir também não o que agrada a gente não. A palavra não vai agradar a gente muitas das vezes, coisas que a gente for ouvir, não vai ser agradável aos nossos ouvidos não. Vai ficar meio ali, mas a gente precisa ouvir isso aí, irmão, essa repreensão aí. Porque é para correção, para disciplina da gente. Então, muitas coisas que a gente ouve. A palavra não é Deus, não é errada, mas bonitinha a palavra, muito linda que você falou. Tem gente que às vezes você prega a palavra, muito lindo, muito bonito que você falou. Porque ela não prestou atenção, porque ela nasce aqui numa condição ruim, eu acho. Porque se prestar atenção, ela vai ficar. Entendeu? Que é isso, irmão. Muito é linda a palavra de Deus. Muito linda. Isso é muito bonito que você falou, muito bonito. Irmão, não é a palavra machuca. Muitos abandonaram o Senhor porque, lá em João 6, dura esse discurso. Quem não pode ouvir? Se a palavra não machucasse, ele não ia falar isso. Não ferisse a carne deles. Por quê? Feriu a carne deles. Feriu a carne e não quero mais ouvir. Aí sai. Né? Acontece uma perseguição pela causa do Evangelho, você fala, por quê? Não quer aquilo para a carne, eu não quero isso para mim. Aí sai, porque não quer. Né? A gente vai ser perseguido, isso aí todo mundo já sabe, pela causa do Evangelho. Isso está escrito. Jesus preveniu os discípulos antes que acontecesse com eles. Né?
Aí eu vou lá e eu sou perseguido. Eu não fui avisado antes, não. Eu fui avisado. E a gente está aqui, é avisado, vai acontecer. Quando acontecer, eu não quero. Ué, está escrito, eu quero ser servo de Deus, homem de Deus, né? Eu tenho que estar ali firme, irmão. Fazer cara e chorar, bem natural que vocês que choram, né? Então a gente tem que fazer isso, né? Entre a gente, principalmente, né? Fazer o bem a todos, mas principalmente aqui, os da família da fé. Vamos deixar de pregar, né? Corrigir, repreender o irmão, exortar, né? Que haverá tempos que muitos não suportarão essa doutrina. E vamos lá agora, o irmão leu, né? O 2 Timóteo capítulo 2, eu vou ler esse capítulo todinho também. Eu acho que não leu todo, não, eu vou ler tudo. Aí, no começo aí do capítulo 2, 2 Timóteo mesmo. Paulo fala assim, ó, tu, pois, filho meu, fortifique-te na graça que está em Cristo Jesus. Bom, a respeito de Timóteo, acho que eu falei isso no passado também, Timóteo não estava mal, não. É porque não adianta eu olhar para o irmão assim, já maduro na fé, e achar que ele nunca vai desanimar. Esse irmão nunca vai errar. Irmão, eu pensei que estava meio desanimado, porque ele fala na carta aqui, reaviva o dom que é em ti, aqui está falando, fortifique-te na graça. Entendeu? Então, irmão, ele estava meio desanimado lá, ele estava. Entendeu? Lembra lá, desde a infância, né, que você sabe as Sagradas Escrituras. Então acontece, tá? Pode acontecer com alguns de nós. Às vezes você vê um irmão aqui, fala, esse irmão não vai desanimar. Fala, irmão, por que a gente precisa uns dos outros? Pode acontecer comigo, com qualquer um aqui, desanimar, mas eu tenho que estar lá, preparado para quê? Né? Estimular ele, repreender, se precisa ser repreendido, né? Disciplinar, educar ele. Fortifique-te na graça. Tu, pois, filho, fortifique na graça que está em Cristo Jesus. Para quê? Ele fala, e o que de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite, a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E o que está falando aqui? Ele falou de novo no 2. E o que de minha parte ouviste. O que ele ouviu? Né? Foi ensinado, de novo, né? Ensinado, repreendido, corrigido e educado. É isso que ele ouviu. Mas aí você ouve para quê? Aí Paulo fala, e o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhos. Isso mesmo, transmite, leva isso a outros. E ele está falando de homens idôneos, já capacitados já. Mas ele está falando, transmite a homens fiéis, e também idôneos, capacitados. Idôneos é capacitado. Alguém tem dúvida disso aqui? Que idôneos é capacitado? Para instruir a outros. Né? O Espírito, irmão, ele quer agir. O Espírito não quer ficar parado, não. Ele quer agir na gente. A gente tem que se colocar à disposição. Participo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não está segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo, preso, né? Preso como malfeitor, né? Preso inocente, mas como malfeitor, para que eles prenderam ele. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então o que é isso? A palavra, ele está preso. A palavra não estava algemada. Não deixava de falar. O céu de Deus, ele não deixa de falar aquilo que ele aprendeu. Né? Homem de Deus, capacitado, mas estava preso. Podia estar lá preso, lamentando, quem vai me tirar daqui? Estou preso, né? Imagina ser preso inocente. Imaginou ser preso inocente? Né? Então a gente olha para a Bíblia e tem que, foi preso como malfeitor, mas ele não fez nada. E estava pregando o Evangelho, né? Mas a palavra não ficou chamada, não. Teve irmãos que
converteram lá na prisão. Ele fala, irmãos que ele gerou lá entre algemas. Né? Ele pregava a palavra, aproveitava lá a oportunidade, as oportunidades, né? Por essa razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, fale estas coisas, Timóteo. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Então, a gente tem que chegar a isso aqui, manejar bem a palavra da verdade, ser cheio de conhecimento, saber como responder a cada um. A palavra tem que ser temperada com sal, né? É cheio de conhecimento. Você vai responder a pessoa aquilo que ela pode ouvir, ou do contrário, você vai se calar na frente daqueles que não tem que falar nada. Soberbo. Falou, né? Admoestou lá, primeira e segunda vez. Não quer, irmão. Tá bom, você vai se calar. Tem hora de calar, hora de falar, hora de calar. O homem que maneja bem a palavra, ele vai saber disso. Entendeu? Vai ter discernimento, né? Daquele momento. Esse eu devo falar. Ou que eu devo falar também. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. A gente vai ver o que é esses falatórios inúteis e profanos. Vamos ver o que é isso. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, homens que se contaminaram por doutrina de homens e espalham. Vai espalhando aos pouquinhos. A linguagem deles se corrói como câncer, vai espalhando. Contaminou, esse contaminou e vai espalhando. É melhor que se perca esse aqui do que todo o povo seja lançado no fogo. Aí, estes se desviaram da verdade, asseverando, aos falatórios inúteis e profanos, asseverando que a ressurreição já se realizou. Isso aqui está escrito na Bíblia, a palavra da verdade é isso aqui. Não, desviado da verdade. Asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé alguns. Irmão, se eu chegar aqui e falar para vocês aqui que a ressurreição de Jesus, a ressurreição já se realizou. Se morrer agora, acabou. A partir daqui em diante, não morreu, acabou. Já foi. Quem ressuscitou, ressuscitou. Quem ressuscitou, ressuscita mais. Irmão, vocês vão se enfraquecer. Não, já realizou, então vamos comer e beber, né? Se divertir. O que eu estou fazendo aqui? Já teve ressurreição. Então, eles estão lá para subverter a fé dos irmãos, enfraquecer, desviar os irmãos da verdade, contaminar os irmãos. Tem uns que não querem entrar e nós também não queremos que vocês entrem também não. É isso. Os judeus eram assim, não queriam nem entrar, os fariseus, né? Não queriam entrar, mas também impediam que quem quisesse, né? Estivesse querendo entrar, eles impedissem eles. Estavam impedindo eles. É isso que acontece com o homem desviado da verdade. Aí no 19, né? Entretanto, o firme fundamento de Deus, permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, O Senhor conhece. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte dessas coisas, desses erros. Né? Aí olha só o que ele fala no 20. Isso aqui eu achei muito forte o que ele fala. Olha, numa grande casa, presta atenção. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para desonra. Entendeu isso aqui, irmão? Vai entender. Quem entendeu, vai entender.
Ó, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, se manter o quê? Incontaminado. Não se contaminar com doutrina de homens. É isso. Mas como você não se contamina? Sendo apegado à palavra. Né? Não é? A Bíblia não fala? Né? Nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais, ó. Se eu só pegar a palavra, eu vou desviar. Então, porque eu vou estar firme, irmão. Eu vou estar firme com a verdade. Né? Eu sou cheio de conhecimento, eu sei manejar bem a palavra. Então, irmão, só pegar a palavra, eu não vou me desviar. Então eu tenho que me purificar desses erros. Por que eu tenho que me purificar desses erros? Me manter incontaminado? Porque eu vou ser, irmãos, utensílio de honra. Né? Olha só o que ele vai falar. Vamos lá. 21 aqui, ó. Eu já li o 20 todo já, né? Amém? Já li, né? Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, né? Não se contaminar com doutrina contrária à verdade, ó, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa. Esse servo é capacitado, né? Ele é apegado à palavra, ele maneja bem a palavra, então ele é útil ao seu possuidor. O possuidor é quem? Esse é o homem de Deus. Esse é o homem de Deus perfeitamente habilitado para fazer a boa obra. Ele é útil para o seu possuidor, mas até tem aquele que desonra. Depois a gente vai ver. Né? E ele segue falando, ó, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que esse coração puro invoca o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, ó. Absurdo, é um absurdo você falar que a ressurreição que já aconteceu. É um absurdo isso. Ó, pois sabes que sou ingênuo a contendas de palavras. Aí, irmãos, ele fala, ó, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ó. E sim, ó, deve ser brando para com todos, apto. Apto é a mesma coisa, capacitado, né, está preparado para fazer aquilo. Para instruir a outros. Para instruir paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, irmãos, esses homens vão vir com palavras contrárias, né? E a gente tem que estar ali, sendo paciente, né? Não viver a contender, ser brando, espírito de brandura, se a pessoa tem que ser assim, né? Para com todos. E há para instruir a eles. Mas qual o intuito de a gente fazer isso? Como tem que, né, agir o servo do Senhor? Qual o intuito disso? Não, disciplinando com mansidão os que se opõem à expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer. Então o intuito é de você converter aquela pessoa do caminho errado dela. Entendeu? A gente tem que estar aqui. Irmãos, quando fala aqui, ó, é necessário que o servo do Senhor não vier contender, sim, ser brando, né, que é tranquilo, sereno, né, calmo. Né? Não quer dizer que eu tenho que ser duro, não. Porque a gente vai ver isso também. Né? Não quer dizer que eu tenho que ser duro com ele. É para ele ser sadio na fé. Mas na palavra, sem paciência, sem alteração, sem querer brigar. Não. O duro, irmão, você não na palavra mesmo. Né? Na palavra. Não é porque você tem que gritar, não, para ser duro, não. Entendeu? Mas com o intuito sempre de quê? Livrar ele dos laços do diabo. E está lá, preso, fazendo a vontade dele. Falando que a ressurreição já aconteceu, ou inventando qualquer outra coisa que não diz respeito à palavra. Então ele está cativo. Está nos laços do diabo. Então você tem que, né, tirar ele de lá. Como se o servo do Senhor viver a contender, né? Está sempre lá, irado da carne. Como você vai tirar esse irmão de lá? Não, irmão. Paciente, não viver contendo, né? Ser brando, tranquilo, ser apto, capacitado, né? Pronto, preparado para aquilo, idôneo. Aí vamos em Tito agora.
Tito 1. Tito 1. Amém? Fala assim, ó. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover, levar, né, a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, da esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Senhor. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ó, por esta causa te deixei em Creta. Que causa? Por que ele deixou Tito lá em Creta? Ó? Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, ó, em cada cidade constituísseis presbíteros, conforme te prescrevi. Presbíteros, homens maduros, capacitados para estar lá, né, na frente lá, entendeu? Homens maduros. Porque para eu estar cuidando da igreja, irmão, eu tenho que ser, né, capacitado. Não pode ser um novinho na fé, não. Novinho na fé não vai cuidar, não vai se desobedecer, achar que é alguma coisa. Eu tenho que entender bastante a graça de Deus, né? Não quer dizer que ele não entenda, não. A gente entende quando a gente nasce de novo. Mas eu tenho que ser um homem capacitado, preparado mesmo para aquilo. Ó, alguém que seja o quê? Ó, irrepreensível, né? Quais são os requisitos desse homem? As características dele? Ó. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável, ó, que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, ó, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes, ó, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, domínio próprio, né? Apegado à palavra. Então, é qualquer um, irmão, que vai ter condições de cuidar da igreja de Deus? Não. Tem que ser apegado, tem que ser capacitado, preparado para a sua boa obra. Ó, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, ó, pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, que se opõem à doutrina. Brando, tranquilo, hospitaleiro, paciente, né, não viver irado. Não, é assim. Ó, porque existem muitos insubordinados faladores frívolos, enganadores, especialmente, ó, os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, ó, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, ó, repreende-os severamente. Vai ser duro, irmão. Severamente é duro. O senhor tem que ser brando, calmo, tranquilo, sereno. Mas tem que ser duro também. Como eu falei, não gritar, né? Ó, repreende severamente para que sejam o quê? Sadios na fé. Esses homens aí, irmãos, faladores, vivos, né, insubordinados, tem que ser paciente com eles. Mas tem que repreender severamente. Para quê? O intuito? Para que eles sejam sadios na fé. Né? Ó, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os impuros, para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Numa casa tem, né, objetos de utensílios, né, de ouro, prata, mas tem de madeira e palha. Uns para honra, barro, uns para honra, outros para desonra. Todas as coisas são puras para os puros, aqueles que mantêm incontaminado. São utensílios de honra e úteis ao seu possuidor. Agora, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Por quê? Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, se corromperam, deixaram-se contaminar. Aí, esses estão preparados para a obra?
A gente vai ver aqui agora. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Muitos vão consolados, né? O coração está longe. Entretanto, nego por suas obras. As atitudes mostram que estão negando ao Senhor. Não adianta falar de boca. Né? E as atitudes, o procedimento. O nego por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse não é um servo do Senhor, não é um homem de Deus. É o diabo da verdade. A gente tem que estar aqui pronto, preparado, né? Para quando eles vierem, o intuito nosso é converter eles lá. Entendeu? Para que eles sejam sadios na fé, né? Livrem eles lá das garras do diabo, que estão presos lá, fazendo a vontade do diabo. Entendeu? E a gente está aqui para converter eles, para eles fazerem a vontade de Deus. Né? Porque são irmãos. Você está falando aqui para repreender severamente, porque não está falando de reprovação aqui não. Eles têm chance de arrependimento ainda. Né? Então, agora vamos ali em Timóteo de novo. Agora eu vou aqui nesse capítulo aqui, 3, 1 de Timóteo, capítulo 3, vai falar do bispo, né, como foi falado lá em Tito, né? Bispo, que lá falou de presbítero, né? Bispo, deve ser a mesma coisa, só não sei, aqui vai falar também de diácono. Entendeu? É um serviço do Senhor, é um serviço. Entendeu? O que quer dizer diácono, o que quiser bispo? Não, é um senhor capacitado. Capacitado para fazer. Você vai ver que é a semelhança, né, de um para o outro, né? Tem que ser igual. Entendeu? Vai falar, né? Que marido de uma só mulher, não sei por que repete isso, marido de uma só mulher. Claro que a gente tem que ser marido de uma só mulher, né? Entendeu? Fiel é a palavra, 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é a palavra, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, né? Mesma coisa que falou lá em Tito, né? Esposo de uma só mulher, né? Falou lá também, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, né? Preparado, não dado ao vinho, não violento, porém acordado, inimigo de contenda, não avarento. Está falando a mesma coisa que falou em Tito lá. E que governe bem a própria casa. Isso aqui, irmão, isso me chamou a atenção também. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Irmãos, aqui mostra que começa em casa. Aqueles que têm filhos devem disciplinar os filhos. Imagina só você. Tem que ter isso aqui, o bispo, né, o servo do Senhor. Se ele tem filhos, os filhos têm que ser disciplinados, os filhos têm que ser obedientes a ele. Imagina, se um servo do Senhor, você fala para o filho, você está com ignorância, ou a pessoa vê, é escampo para ela. Então tem que ter a disciplina, tem que ter a disciplina, mostrando sempre na palavra. Né? Se ele não quiser, ele, né, vai chegar uma idade que ele responde por ele. Entendeu? Mas irmão, desde pequenininho, que o pecado você não herda quando você tem 12, 15 anos, não. O pecado já é herdado no nascimento. A Bíblia fala que é nascido da carne é carne. Fala o que? O que é nascido da carne, depois de muito tempo é carne? Não, o que é nascido da carne é carne. Então o pecado você tem que disciplinar na palavra, educar o seu filho, repreender. Não, para quando chegar na idade, ele já está ciente já, de como que é ser servo de Deus. Quando ele tiver uma idade de entender o que Jesus fez por ele, ele se arrepender e se converter, se arrepender, mudar, saber que não tem que viver no pecado e viver para Deus. Irmãos, se você disciplinar os seus filhos desde a infância, como o Timóteo foi, né? Irmãos, vai ser bem mais difícil a queda. Vai ser difícil cair. Né? Sabendo que a gente precisa uns dos outros. Tem que estar sempre com o irmão ali. Né? Não quer dizer que ele foi disciplinado, mas venceu. Não. A gente está aqui para ajudar e está sujeito ali a errar. Né? Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas, irmãos, isso aqui é muito sério. É que governe bem a própria casa. O marido é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. É o cabeça da mulher, né? E ele tem que governar a casa. Sabe por que ele tem que governar a casa?
Sabe por quê? Saber governar bem, né? Criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Preste atenção, irmãos. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, completa aí. Como você vai cuidar da igreja de Deus se você não governa nem a casa sua? Como que eu vou cuidar dos meus irmãos se eu estou todo errado em casa? Tem condições? Não tem, irmãos. Então, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não tem como. Não seja neófito, que é novo na fé, para não ser que se ensoberbeça e ocorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Eu só tenho que ter bom testemunho dos de fora. Por que dos de fora? Os de fora, ele olha, ele sabe, assim, no seu comportamento, ele não vê que você é servo de Deus. Não vê. As atitudes suas, você não nega Jesus. Então você mostra no seu comportamento, os de fora sabem disso. Entendeu? Eles estão vendo isso. Nova criatura, pode ser velha. Nova, é diferente, muda o comportamento. O procedimento é diferente. Então, parei aqui no 7. Né? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente também, quanto a diáconos. É necessário que sejam respeitáveis, né, de uma só palavra o quê? Eu falo uma palavra, acabou? Não, a palavra de Deus que eu estou falando. Não palavra de Deus, a palavra de outro. Eu quero isso aqui, depois eu quero isso aqui. É só a palavra de Deus que ele quer. De uma só palavra é isso. Só a verdade. Só se alimenta da verdade. Não inclinados a muito vinho, não come só de sórdida ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, experientes já, irmãos. E se mostrarem irrepreensível, exerçam o diaconato. Porque tem que ser irrepreensível. Ele vai exercer, se for irrepreensível. Hospitaleiro, amigo do bem, né? Não dá ao vinho, mas de uma só mulher, que sabe governar bem a casa, né? Porque ele está para cuidar, ele vai cuidar da igreja de Deus. Por isso que tem que ser assim. Aí fala das mulheres também, da mesma sorte, igualmente, semelhantemente também as mulheres. É necessário que sejam elas respeitadas, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos, a própria casa, a mesma coisa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. É só até aqui só, entendeu? Então, vou repetir o 3. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, o servo preparado. É isso. Né? Aí, irmãos, a gente vai lá agora no Evangelho. Vamos ler o Evangelho de Mateus. Que nós estamos falando aqui do servo perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, e falando daquele que é reprovado para toda boa obra. O reprovado é aquele que se contaminou, se deixou se contaminar ali, não é útil ao seu possuidor. Agora aquele que é apegado à palavra, sabe manejar bem a palavra, é o fiel, né? Esse é útil ao seu possuidor. Tem o útil e o inútil. Aquele que não está preparado, aquele que não serve ao Senhor. Então, irmãos, aí a gente vai em Mateus 24. Deixa eu só com a senhora. A gente tem uma responsabilidade. Como servo, a gente tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é com os irmãos. Por isso que Paulo está falando lá, prega, insta, eles vão se desviar. Haverá um tempo que não suportarão. Por isso que a gente tem que estar aqui. No 24:45. 24:45,
Fala assim, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhes, para dar, irmãos, sustento. Sustento é o quê? Alimento. Mas o alimento que está falando, será que é alimento, é comida? Então, isso aqui é o alimento espiritual. É servir o irmão. Tá, pode ser alimento também, isso também, em tudo. Pronto para toda boa obra. Que eu vi o meu irmão padecendo necessidade, eu ter recurso e eu não vou ajudar ele? Então, de tudo. Então, servir espiritualmente, né, na palavra, mostrando ele, corrigindo, dando sustento também se ele precisar, em tudo. Toda boa obra. Então, cada um de nós aqui, irmãos, o Senhor confiou ao servo fiel e prudente. Né? Quem é, pois, o fiel? Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar sustento? É tipo assim, irmão, ô Miguel, você tem que cuidar dos irmãos. Quem é você? Cada um de nós cuidar dos irmãos. Cada um de nós tem essa responsabilidade de cuidar dos irmãos, uns dos outros. Cada um de nós tem isso. Então, por isso que eu estou falando do servo capacitado, preparado, para fazer. Tem que estar preparado para fazer. Porque se eu ouço, nunca sei de nada, não faço nada, não pratico nada, que é fiel e prudente, tem que praticar, muito prática também. Então, eu estou servindo, eu sou servo, mas não sirvo. O servo é para servir. Então, eu entro na igreja para trabalhar, não vou trabalhar? Eu sou servo tem que servir. Irmão, servo de Cristo, escravo de Cristo. Então tem que servir, irmão. Entendeu? Então esse que servir, for fiel e prudente, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quando o Senhor voltar, e a gente estiver aqui, servindo uns aos outros, então fiel e prudente, porque ele confiou isso, então, bem-aventurado. Né? Aquele que o Senhor, a quem achar fazendo assim. Agora, melhor, agora eu vou fazer isso aqui. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os bens. Vai herdar a vida eterna. Só isso na herdade eterna. Está pouco para vocês? Não, é grandioso isso. Herdar a vida eterna. Reinar com Cristo. É grandioso, irmãos? Amém, né? Agora, mas se aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se. Quando pensa assim é porque está desviado da verdade já. Esse pensamento desse servo não é servo de Deus, é de servo de Deus. Já está com a mente corrompida, está abominável para toda boa obra, reprovado, o servo do Senhor não é esse. E passar a espancar seus companheiros, a comer e beber com ele, se embriagou. Aí o que ele faz quando se embriaga? Ele quer embriagar também, contaminar, espancar, ele quer espancar vocês. Nós, né? O servo que estiver andando aqui quer espancar. Né? O servo do Senhor, o intuito dele é converter o pecador do caminho errado. Mas aquele reprovado é o contrário. Ele quer tirar você do caminho da verdade. É o contrário, né? Virá o Senhor daquele servo, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, está andando de qualquer maneira, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte, como os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vai ser envergonhado aquele dia. Né? Foi o utensílio de desonra, vai ser envergonhado. Aí a gente vai, Mateus 25 agora. Volta aí. Mateus 25. Falando da volta do Senhor, né? A Bíblia fala muito da volta do Senhor. Né? A gente tem que estar atento. Vigilante. 31. Mateus 25, 31 fala assim, Vem. 25, 31 fala assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros,
como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos, meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Que esses aqui vão ouvir isso, né? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso, foste ver-me. Então perguntarão justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim me fizeste. Esses aqui foram utensílios de honra para o seu possuidor. Eles ouviram: vinde benditos do meu Pai, né? Entrai na posse do meu reino, que está preparado desde a fundação do mundo, porque ele fez o quê? Serviu os irmãos. Por quê? Aí o Senhor fala, né? Eles falam: quando foi, Senhor, que te vimos com fome, com sede, né? E te demos de comer, beber? Como você estava servindo os irmãos, estava fazendo os pequeninos, estava dando alimento espiritual aos irmãos, né? Estava servindo em tudo, estava preparado para servir, como servo capacitado, útil ao seu possuidor. É isso que ele está falando aqui, irmãos. Esse vai ser honrado, lá no final vai ser exaltado, porque ele se humilhou. Ele se humilhou aqui, vai ser exaltado lá. Entendeu? Então, aí tem os outros, né? Que são as ovelhas, estava à direita. Agora, o rei, né, em 41, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os cabritos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Não deu alimento ao espiritual aos irmãos. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Tem os irmãos aí, nós estamos aqui na terra, forasteiros e peregrinos na terra. A igreja que é hospedaria. Se eu não estou aqui cuidando do irmão, que é forasteiro e peregrino, ele vai se perder. Né? Eu não estou servindo ele. Entendeu, irmão? Por isso que fala de cuidar, irmão. A igreja cuida. Tem gente que não cuida, irmão. Daquele que está necessitado, né? Acudir o necessitado. Irmãos, vem cheio de prisão. Aqui fala, né? De preso, né? Sendo forasteiro, não hospedaste, estando nu. O irmão precisa ser repreendido. Né? Eu não falo nada para ele, deixa eu andar na carne, o irmão não pode andar. Lá em Coríntios, o irmão estava andando na carne. Os irmãos estavam ensoberbecidos e não chegavam na metade que aquele irmão lá estava contaminando os outros. E Paulo não exorta, não repreende eles ali, ia continuar. Está entendendo, irmão? Todo mundo está andando na carne deliberadamente, todo mundo está aqui, ninguém exorta ele, ninguém repreende. Ele está nu. E como que você vai cobrir, irmão, perdoar ele? Como? O irmão está nu? Vai fazer como? Perdoa. Mas como eu vou perdoar? Ficando quieto? Eu não vou repreender ele, não? Não. Estando nu, não me vestiste, Não vem me perdoar. Entendeu? Achando-me preso, não foste ver-me. Como eu falei, né? Eles vão me encher de prisão. A palavra que liberta. E aí? Eu não falo nada, nunca falo nada. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Não fizemos nada. Então ele responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de servir, de fazer um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Você deixa de fazer para o irmão, deixa de fazer para o Senhor. Você não é servo do Senhor. Servo do Senhor, ele serve o irmão. Agora, se você não serve o irmão, como você fala que é servo do Senhor? Não tem como. É igual lá que fala, né? Como você pode falar que ama a Deus a quem não vê, e não ama quem vê? Né? Eu nunca vou amar
a quem não vejo, se não vem aqui, eu vejo. Meu irmão, eu não sigo ele. Não tem como, viu? Aí, ó, estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Os justos, irmãos, que eles foram úteis aqui, úteis. Serviram, andaram como servos mesmo, homem de Deus. Estava sempre preparado aqui, à disposição, com homens capacitados para servir o Senhor, preparados, idôneos, qualificados. Paulo fala lá em 2 Coríntios 9, eu acho, se não me engano, para que eu não seja desqualificado. Eu acho que alguém lembra do versículo que fala? Ele fala que para ter que pregar a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Por quê? Se ele não fazer, ele não está preparado para aquilo. Então ele tem que estar fazendo. Ele tem que estar esmurrando o corpo dele, a gente, né? Tem que estar esmurrando o corpo, não agradando a si mesmo. Não é servo de Cristo. Servo de Cristo não agrada a si mesmo. Entendeu? Outra coisa que eu vou falar está em João 15. Por que eu vou falar isso aqui de João 15? Jesus ele capacitou os discípulos dele. Aquilo que ele podia falar, tudo que ele recebeu do Pai, ele falou. Então ele capacitou. Então, irmãos, quando a gente ouve, a gente é capacitado, a gente precisa, irmãos. A gente precisa estar toda hora ouvindo a mesma coisa. Não, tem que fazer toda hora a mesma coisa. Nunca saber aquilo que tem que fazer. Eu nunca sei o que eu tenho que fazer. Eu nunca sei. Eu não sei de nada. Irmãos, não. A gente está sabendo de muita coisa. Se você não guardou, você está sendo tardio ouvir. Você está sempre precisando ouvir de novo. Está tardio ouvir. Tardio não ouvir não é bom. Tardio não ouvir é aquele que não pratica. Porque aquele que não pratica não guarda. E é tardio em ouvir. Precisa ouvir de novo. Agora, quem está pronto para falar, tardio para falar, no caso, é pronto para ouvir, tardio para falar. É diferente. Não vou explicar, não, só para confundir a cabeça assim. Depois eu falo disso. Então, outra situação. Mas aqui eu estou falando de Jesus, que Jesus capacitou os discípulos dele. Aí, quando o discípulo ele já é preparado para aquilo, é capacitado para aquilo, ele não vai chamar mais de servo. Sabe de que ele vai chamar? Alguém sabe? Amigo. Aí dá um exemplo, o amigo, ele já sabe o que você quer. Se você é amigo, se tem um amigo, você já sabe já os gostos dele, que ele gosta, né? Não sabe? Ele sabe disso? Não, a gente sabe o que o amigo gosta. Então ele fala assim, ó, no João 15, a partir do 14 ele fala assim, ó, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Ó, já mandei, ele já sabe. Só é meu amigo aquele que faz o que eu mando. Aí ele fala, ó, já não vos chamo servos. Eu não estou chamando vocês de servo, não. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Que precisa ser mandado, né? Ele está sempre mandando fazer. Não, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então tudo que ele ouviu, ele deu a conhecer. Então se eu ouço, eu tenho que dar a conhecer. Paulo falou que ele promovia, né? Promover a fé e levava, né? A pregação, esses homens se converteram, chegaram para o conhecimento da verdade. Jesus capacitou os discípulos dele. E ele falou o quê? Ele já tinha falado tudo ali. Tudo que ele recebeu do Pai, já tinha falado. Então, ele já nos chamava de servos, de servo. Porque o servo não sabe que o Senhor vai ter que, o Senhor tem que estar mandando. Faz isso, faz isso, faz isso. Agora, ele estava chamando de amigo, porque o amigo, né? Ó, mas tenho-me chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eles já sabiam já que Jesus queria que eles fizessem. Então eles foram capacitados aqui. E nós estamos sendo, né, capacitados pela palavra, pela Escritura, né? A Escritura é inspirada por Deus e é útil para isso aí. Para o ensino, repreensão, correção, educação, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a gente, aqui, todo dia recebe. Né? Tem vários ensinos, quem vem aqui no culto, está ouvindo o quê? Não é a palavra? Então, a palavra não faz tudo, nos ensina, entende? Então,
está fazendo o quê? Nos capacitando, que é a palavra ensinada pelo Espírito Santo, né? Não é porque eu estou aqui, ó, quem vem aqui é essa pessoa que está ensinando. É que se coloca à disposição. Aquele que fala se coloca à disposição. E aí, ó, o Espírito vai falando, né? Eu estou aqui, mas o Espírito que fala. Se eu falar em desacordo, julguem, entendeu? Segundo a reta, o reto ensino, a reta justiça, né? E venho aqui, mostrando na palavra o erro, né? Que a gente está aqui para isso. Que a palavra, ela faz isso, né? Ela repreende aquele que fala errado. Repreende aquele que está errado. Para que ele seja sadio na fé, né? Para que ele não endureça também o coração. E a gente tem que se humilhar diante da palavra, diante do Senhor. O servo é assim, ele se humilha. Ele considera o outro superior a ele. Ele não confia em si mesmo. Entendeu? Então eu passei isso aqui para os irmãos, porque a gente tem ouvido muita coisa. Então, se eu ouço e não sigo, né, eu estou sendo ensinado. Estou sendo corrigido. Agora, se eu não quero isso para mim, irmão, a gente tem que estar examinando. Entendeu? Se a gente está aqui, a gente quer isso para a gente. Eu não venho aqui brincar de ouvir a palavra. Eu venho aqui para ser. Vamos lá, todo mundo junto. A gente vem aqui para ser ensinado, repreendido, corrigido, educado, para ser perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o servo do Senhor e o homem de Deus. Então, toca os louvores aí, meu. Aleluia. Toda honra, né? Toda glória, sempre o Senhor. Tudo que é por graça, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós aqui, estamos aqui como pessoas servos. Amém. É a honra do Senhor. A gente não tem que se exaltar por nada que a gente recebe da palavra, não, porque a sabedoria é do Senhor. Amém. É tudo dele. Tudo dele, para ele, o Criador, dos céus da terra, tudo que neles há. É grandioso o nome do Senhor. E nós estamos aqui para anunciando esse nome, né? Falando desse nome, a palavra. A gente está aqui para isso. O homem de Deus, fala isso aí, fala da parte de Deus, não de si próprio. A gente está aqui para inventar nada, palavra nenhuma que procede de si mesmo. Está aqui para falar a palavra pura que vem do alto. Essa palavra, essa que nos dá vida, nos deu vida e vai nos dar a vida eterna. Nos deu vida porque hoje nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes a gente era separado por causa do pecado. Não tinha condição nenhuma de obedecer a Deus, irmão. Então as coisas que a gente praticava antes, a gente tem que se envergonhar daquilo lá que a gente fazia. Não devemos andar mais como a gente andava antes. Às vezes a gente quer andar, irmãos. A gente insiste em fazer aquilo que a gente, quando a gente era escravo. Por quê? Por quê? Cada um se pergunta a si mesmo, por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo ainda isso? Se envergonha daquilo que está fazendo. O procedimento é diferente, como eu estou falando aqui. A gente está ouvindo para quê? Está ouvindo a palavra de Deus para quê? O Senhor está nos ensinando. Ele está nos repreendendo o tempo todo, irmãos. Está nos corrigindo, educando, para quê, irmãos? A gente andar como homem de Deus, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que Ele quer da gente. Tem que se colocar à disposição dele, irmão. Tem alguém cheio aí, o coração cheio, e queira vir aqui falar? Irmã, Fabiana, Miguel, não, irmão, a boca, o Gilberto, a boca fala, está cheio o coração. Vem aqui falar da palavra de Deus. Pode vir, irmão, Fabiana. Irmão,
eu tô querendo falar já tem tempo, mas eu não preparei nada para falar não. Aí eu estava aqui ouvindo os louvores, né? E ouvindo esse louvor de quero beber, né? O teu rio tem quantas vezes, irmãos, eu ouvi esse louvor na religião? E eu achava tão bonito, mas eu não entendia. E como ele é lindo, né? Que as águas que vem do trono de Deus, né? A palavra de Deus, o amor dele por nós. E a gente recebeu, né? De graça. E a palavra dele fala, não lembro, né? Qual o versículo que diz lá, que ele fala que ele agradece, Jesus agradecendo a Deus porque ele ocultou essas coisas, né? Das pessoas. Não lembro como é que falava o versículo, mas né? Aí eu tava ali, me veio Coríntios também, aqui sobre. Peraí, deixa eu esperar mais tarde. Que ele sobre. Ai meu Deus, perdi. Coríntios que fala que é através do Espírito, né? Que ele. É Coríntios 3, 1 Coríntios, acho que é 3. É 2? É 2. Ah, isso mesmo. Glória a Deus. Aí eu estava ouvindo, irmão, louvor, eu estava ouvindo, aí me veio esse versículo, né, na cabeça, que através do Espírito, né, que a gente tem conhecimento, a gente antigamente ouvia, né, e não entendia nada. Cantava ali, se alegrava, mas não entendia nada. Agora a gente entende, a gente recebeu de graça isso. Que a gente não vem assim, né, negligenciar o que a gente recebeu, né, a gente pode louvar com entendimento, né, a palavra diz que ele busca os adoradores que, né, adoram o Espírito em verdade, ele já recebeu isso da parte dele, né, glória a Deus, que a gente não veio negligenciar isso. Aí eu vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 2, né, eu vou começar aqui para ele, no 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em corações humanos, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus foi dado gratuitamente. Nisto também falamos não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entender elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Só isso, irmão. Vamos ver, pode ir. Pai Senhor Jesus, irmão. Sem Ele não estaríamos aqui, né, irmão? Em nome de Jesus. Irmão, 1 Timóteo. 1 Timóteo 1:12. Aqui é Paulo falando para Timóteo, mas nós temos que seguir sempre juntos também. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me confiou, designando-me para o ministério, a mim que outro tempo era parceiro e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, de serviço de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, irmão, seguindo a leitura, assim, nós temos que agradecer a Jesus Cristo por nos manter fortalecidos e fiel, nos guiando no caminho do seu ministério. Não temos que viver pensando nas coisas que passaram. Só conhecemos palavras vãs. Estavam todos afastados da verdade. Mas Jesus Cristo, com todo o seu amor e misericórdia, colocou ao nosso conhecimento a sua palavra. Então temos que acreditar com toda a fé que podemos ser salvos dos nossos pecados com o seu perdão. Então temos que crer que Jesus Cristo poderá nos dar vida eterna. Mas temos, irmão, que permanecer sempre com o pensamento voltado para os seus ensinos. Temos que servir a todo momento. Só assim podemos almejar a salvação. Então vamos nos firmar ainda mais em querer divulgar a sua palavra. É a única maneira que temos de anunciar aos ausentes que Jesus Cristo é o único que pode nos afastar dos nossos pecados. Não podemos calar. Sabemos que muitos que ouvir vão duvidar, mas também sabemos que muitos poderão acreditar. Porque Jesus Cristo colocou o Evangelho para todos que desejar um novo caminho, uma nova vida. Nós que já temos conhecimento desta sagrada palavra, temos que anunciar com toda a fé que Jesus Cristo nunca vai afastar daqueles que realmente desejam a sua companhia. Este é o único caminho. Amém. Vai ter Jesus, irmãos. Vou ler aí, irmãos, Marcos, capítulo 3, a partir do 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e mãe. Até essa passagem aqui, ela tem os 3 evangelhos, tem até alguns que falam que os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, que ouvem e praticam. Tudo a ver que foi falado aqui hoje, porque isso, Jesus ele valoriza a família da fé, que são aqueles que estão juntos deles ali, não só juntos, mas que estão praticando, Porque até aí Judas estava junto também, mas a gente, é importante a gente estar o quê? Se congregando, mas a gente sabe que muito mais importante que a gente fica aqui 2 horinhas, a gente tem que ser igreja aqui e lá fora, Então pra gente aí, como o Tiano falou, está escrito aí, ser perfeitamente habilitado, a gente tem que receber e colocar em prática, Jesus falou: vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Essa é a família da fé. Muito se fala em família em denominações, valorização da família,
união da família, Deus se agrada da família. Deus se agrada é da família da fé. Aqueles que estão praticando, né, o Evangelho. A mãe e os irmãos de Jesus que estavam lá fora, o que queriam? Eles poderiam entrar ali e estar ali atentados à dificuldade de Jesus. Eles não queriam nem entrar, mandaram lá dar recado. Né? Deus ele valoriza o quê? A gente está aqui, mas está recebendo e colocando em prática, né? A Bíblia fala, né? Sendo bom perfume de Cristo, né? A Bíblia fala que a palavra ela opera eficazmente em nós, né? Mas isso a gente praticando. Senão ela não vai operar, porque se a gente só receber, né? Só se tornar ouvinte, né? E não praticante, né? A Bíblia fala, não tornei só ouvinte, mas praticante da palavra. É o que é sempre falado aqui. Né? Aqui a gente está sendo instruído, né? Tem aqui os ensinos também, né? Os cultos, né? E a gente recebe isso para estar colocando em prática lá fora, aqui dentro também, né? Aqui dentro. Fazer o bem principalmente também aqui dentro. O que a gente está recebendo aqui, depois a gente também vai falar aí uns com os outros, né? E é isso, né? Que a gente vem aqui se manter firme, né? Valorizar isso aqui, estar com os irmãos, isso é importante. Né? Que aqui que a gente está recebendo a palavra verdadeira, né? Lá fora a gente é bombardeado de palavra mortífera, né? Só coisa contrária, mas aqui que a gente está recebendo a verdade. Né? Que a gente vem aqui a perseverar firme, se alegrando, né, com o Evangelho, né, se mantendo firme, mas para isso a gente tem que o quê? Se encher, deixar Deus agir em nós, não é nada de nós, né, e é isso. Aí eu vou orar aqui para terminar. Senhor, graça te damos, Senhor, pela tua palavra aqui, que nos purifica aqui a cada dia, Senhor, que nos alimenta, que a gente vem aqui a estar andando aqui de conformidade aqui, ó Pai, com o que está escrito, né? Andando em obediência, sabendo que não vem nada de nós, é o Senhor que age em nós, ó Pai, sendo guiados aqui pelo Espírito, né? O Senhor nos deu totais condições em Jesus, né? Que a gente não vem aqui a retroceder, ó Pai, queremos andar aqui como ovelhas, né, para não sermos separados lá, ó Pai, como aqueles que te desobedeceram. E a gente está querendo estar aqui andando na luz, ó, não fazendo a nossa vontade. E a gente sabe que o Senhor se agrada disso. É que a gente vem aqui, ó Pai, a estar andando aqui com o coração grato, né, de tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor. Né? Não foi nada de nós não merecíamos nada. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Eu agradeço também, Senhor, pelo alimento. Na tua palavra diz que todo o alimento recebido em ações de graças, né, é aceitável. Em nome de Jesus aqui que eu agradeço. Amém.